Iniciamos então a última etapa do estudo de juros simples, a parte 4 desse estudo. Cálculo do prazo com relação ao montante. Aqui a ideia vai ficar muito próxima do cálculo da taxa, ou seja, tem o meu PV que está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, ou seja, FV dividido por PV é igual a 1 mais I vezes N. Depois o que eu faço? O meu 1 que está em adição, passo para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar FV sobre PV menos 1 igual a I vezes N. No caso, como eu quero isolar o meu N, o meu I que está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Então vou colocar essa parte toda entre parênteses. Vai ficar FV sobre PV menos 1, e aí coloco tudo entre parênteses, dividido por I, igual a N. E aí nos leva então a essa situação aqui, onde N é igual a FV sobre PV menos 1, dividido por I. Exemplo 9, então. Em que prazo uma aplicação de R$ 35.000 pode gerar um montante de R$ 53.375, considerando uma taxa de 30% ao ano? Bom, para a resolução, primeiro organizamos os dados. Ok? Bom, em que prazo? Quero descobrir o N. Referente a uma aplicação de R$ 35.000, ou seja, um PV de R$ 35.000, pode gerar um montante FV de R$ 53.375, considerando-se uma taxa de 30% ao ano. Bom, como a minha taxa está em 30%, está em percentual aqui, eu tenho que transformá-la em forma unitária, ou seja, dividimos por 100 e aí vai dar 0,3. Bom, feito isso, o que a gente faz? Pegamos então a fórmula que nós vimos no slide anterior, N é igual a FV sobre PV menos 1 dividido por I, e aí fazemos as devidas substituições, certo? Então o FV vai ser 53.375, está aqui em cima, sobre o PV, que é R$ 35.000, menos 1 sobre 0,03. Aqui então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer essa divisão, certo? Então dividimos ali, vai dar 1,525 menos 1 sobre 0,3. 1,525 menos 1 vai dar 0,525 sobre 0,3, dividindo, temos então um prazo aqui estimado em 1,75% ao ano. Mas professor, como 1,75 é um ano e 7 meses? Não, precisamos organizar esse 0,75. O que a gente faz então? Nós podemos pegar esse 1,75 e multiplicar por 12, que seriam os 12 meses do ano. E aí nós teremos então, no caso, 21 meses, certo? Seguindo na questão do juros simples, vamos trabalhar então a questão das taxas equivalentes para juros simples. E aí é que a gente tem que fazer essa análise aqui no primeiro momento. Sendo M a relação do período maior e menor, obtemos. Então essa aqui seria mais ou menos a ideia assim. Se temos um período maior, um período inteiro maior, e nós temos aqui subdivisões dessa parte maior. Então, por exemplo, se eu definir que esse 1 aqui se refere a ano, certo? E se eu vou me referir que essa partezinha aqui se refere a mês, então nós sabemos que o nosso M vai ser 12, porque cada mês se refere a 1/12 de um ano, certo? Dentro dessa relação, nós podemos definir a proporcionalidade da taxa dessa parte menor para com a parte maior. Tá? Então, para encontrarmos a taxa proporcional menor, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos pegar a nossa taxa e dividir pela subdivisão, ou seja, se nós temos uma taxa aqui de 12% ao ano, nós vamos dividir por 12, certo? Que seria, no caso, a minha subdivisão com relação da parte menor com a parte maior. Como eu estou relacionando ano e mês, vai ser 12.
Se eu relacionar ano e trimestre, vão ser 4, porque são 4 trimestres no ano, ok? Então, se eu tenho que encontrar a taxa proporcional menor, nós pegamos a nossa taxa e dividimos pelas quantas partes do menor cabe no maior. Bom, no caso da taxa proporcional maior, nós vamos inverter isso. Ao invés de nós pegarmos a taxa maior e dividirmos pela subdivisão, nós pegamos a taxa menor e multiplicamos pela subdivisão. Ou seja, se eu quero passar, por exemplo, 1% ao mês para ano, eu faço 1 vezes 12, certo? Se eu quero fazer 2% ao trimestre em ano, eu vou fazer 2 vezes, quantos trimestres tem no ano? 4. Então, 2 vezes 4, 8, 8% ao ano. Assim, então, a gente tem que a taxa proporcional menor vai ser IM, e aqui esse IM se refere à taxa proporcional menor, é igual a I sobre M, assim como o I, que é a minha taxa proporcional maior, vai ser o IM vezes o M. No exemplo, então, sendo dada a taxa de 24% ao ano, determina a taxa proporcional mensal, ou seja, eu tenho uma taxa de 24% ao ano e quero descobrir essa taxa mês. Vamos aos dados. Então, como dados ali, eu tenho que a nossa taxa menor é o que a gente quer descobrir, ou seja, uma taxa ao mês, certo? E nós temos ali uma taxa de 24% ao ano, e aí a gente tem que definir o M, que é o importante. O que é o M? É quantos da parte menor cabe na maior. Ou seja, se eu estou relacionando mês e ano, quantos meses tem no ano? 12. Logo, eu tenho o M de 12 meses. Não esquecendo que taxa a gente sempre divide a taxa por 100. Bom, se a gente quer descobrir então o nosso IM, nós vamos usar a fórmula do IM igual a I sobre M. Substituo então o I por 0,24 e o M por 12, aí teremos 0,24 vezes dividido por 12. Fazendo essa divisão, teremos então 0,02, que após a divisão eu multiplico por 100 para termos a forma percentual, que vai dar exatamente 2% ao mês. Então, 24% ao ano equivale a 2% ao mês. Vamos ao próximo exemplo. No exemplo 11, então, sendo dada a taxa de 10% ao semestre, acha a taxa anual que lhe é proporcional, ou seja, estamos relacionando aqui ano e semestre. Bom, vamos aos dados para organizar isso aí. Então, nos dados a gente tem a taxa de 10% ao semestre, que aí eu vou dividir por 100, vai ser o 0,10. Eu tenho o meu M, que seria 2. Por que 2? Porque são 2 semestres dentro do ano, certo? E aí nós vamos encontrar então o I, que é a nossa taxa proporcional maior. Se nós queremos encontrar a taxa proporcional maior, que é o I, fazemos então I é igual a IM vezes M. Ou seja, o meu IM que é 10, 0,10, vezes o M que é 2. Logo teremos então 0,2, que aí eu faço o produto por 100 para encontrar a forma percentual, e aí vou ter então 20% ao ano. Certo? Encerramos então essa última parte, a parte 4, do estudo de juros simples. Até a próxima!